Pessoal, tudo bem? A graça e a paz do Senhor. Estamos aqui, eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração nessa manhã maravilhosa que Deus preparou para nós. Hoje nós vamos fazer o estudo do Salmo 59. Salmo de número 59. É interessante que aqui na minha Bíblia diz súplica em prol de libertação. Eu quero declarar desde já libertação, cura, restauração sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. O Salmo 59 se torne uma realidade no seu coração, na sua história. Deus entre com providência. Então vamos ler o que o salmista aqui, Davi, cheio do Espírito Santo, pode nos ensinar através desse lindo salmo, Salmo de número 59. A Bíblia diz: livra-me, Deus meu, dos meus inimigos. Põe-me acima do alcance dos meus adversários. Livra-me daqueles que praticam a iniquidade. Salva-me dos homens sanguinários. Pois eles armam ciladas a minha alma e contra mim se reúnem os fortes. Sem transgressão minha, ó Senhor, ou pecado meu. Sem culpa minha, eles se apressam e investem. Desperta, vem ao meu encontro e vê isso, Senhor. Tu, Senhor, Deus dos exércitos, és o Deus de Israel. Desperta, pois, e vem ao encontro de todas essas nações. Não te compadeças de nenhum dos que traiçoeiramente praticam a iniquidade. Ao anoitecer, uivam como cães à volta da cidade. Alardeiam de boca em seus lábios a espadas, pois dizem eles: quem há que nos escute? Mas tu, Senhor, te rirás deles, zombarás de todas as nações. Em ti, força minha, esperarei, pois Deus é o meu alto refúgio. Meu Deus virá ao meu encontro com a sua benignidade. Deus me fará ver o meu desejo sobre os meus inimigos. Não os mates, para que o meu povo não se esqueça. Disperse-os pelo teu poder, abate-os, ó Senhor, escudo nosso. Pelo pecado da sua boca, pela palavra dos seus lábios, na sua própria soberba, sejam enredados, e pela abominação e mentiras que proferem, consomem com indignação, consome-os de sorte que jamais existam, e se saiba que reina Deus em Jacó. Até os confins da terra. Ao anoitecer, uivam como cães à volta da cidade, vagueiam à procura de comida, se não se fartam, então rosnam. Eu, porém, cantarei da tua força. Pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia, pois tu me tens sido alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. A ti, força minha, cantarei louvores, porque Deus é o meu alto refúgio, é o Deus da minha misericórdia. Que Deus abençoe essa palavra, a sua vida e ao seu coração. Sou o pastor Giovanni, Igreja Casa na Rocha. Venha nos visitar na Dr. Camargo 4555 aqui em Umuarama, Paraná. Quarta-feira, 20 horas, domingo, 2 cultos, às 9 horas e às 19 horas. Mas voltando aqui para o texto, Salmo 59, de 1 a 17, o que Deus tem para nos ensinar nesse lindo Salmo de número 59? Eu fiz aqui alguns apontamentos, eu quero compartilhar com os irmãos. Qual seria o título que eu escolheria para esse salmo, esse lindo salmo poético, né? Poesia hebraica, louvor e adoração diante do Senhor? É muito interessante. Se eu fosse colocar um título aqui, seria triunfando sobre os inimigos. Triunfando sobre os inimigos. E do que se trata esse salmo? Esse salmo retrata o drama vivido por Davi quando ele foi cercado por Saul e seus soldados na sua casa. Saul queria matá-lo, mas então a sua esposa Mical o ajuda a escapar por uma janela superior. Davi foge por uma janela superior da onde ele vivia, da sua casa. Então, saindo pela janela superior, escondido, dá um ar de urgência aqui, um senso de ultraje, ou seja, de vergonha também, tendo que sair, Davi tendo que sair da sua própria casa. Imagina você nessa situação, um exército cerca a sua casa, você sabe que um homem ali
No caso, era o próprio sogro de Davi, com raiva, com ódio, queria matá-lo. Então nós vemos isso, Davi, com esse senso de urgência, com esse sentimento de vergonha diante de tudo isso, relatado lá em 1 Samuel 19:11. Nós vemos aqui medo e ódio. O medo e ódio compulsivo, doentio de Saul, o levaram a querer matar a Davi, seu próprio genro. Imagina, seu próprio genro, aquele que havia casado com a sua filha, que era um membro da família, uma espécie de afilhado. Mas nós vemos a cegueira do medo e do ódio tomando o coração de Saul e levando-o a se levantar contra o próprio Davi, o homem segundo o coração de Deus. Aqui nós vemos Davi como fazendo uma espécie de pedido de socorro a Deus, e invoca Deus como seu juiz, mas também como seu libertador. Juiz e libertador. Sem o sofrimento de Davi não teríamos esses lindos salmos, Então nós vemos o sofrimento de alguém, mas também em meio a esse sofrimento, Davi escrevendo esse lindíssimo salmo diante do Senhor. Imagina se não houvesse as prisões do apóstolo Paulo. Ele, dentro da sua dor, do seu sofrimento, escreveu várias cartas para cada um de nós, Efésios, Colossenses, Filipenses, 1 e 2 Timóteo. Muitas das cartas de Paulo, 13 cartas, foram escritas em situação de dor, de sofrimento, de cárcere, de privação. John Bunyan, mesma coisa, o autor do segundo livro mais lido no mundo, O Peregrino, um clássico do cristianismo, também escreveu em meio à sua dor, em meio à sua prisão. Nós não teríamos o Peregrino, nem as cartas paulinas, se não houvesse todo esse processo dolorido de prisão, de aprisionamento. Então, muitas vezes as nossas dores, as nossas dificuldades, as nossas lutas e os nossos problemas são para extrair o melhor do nosso coração. A sua tribulação, a sua crise, a sua luta, o seu problema vai extrair o seu melhor ou então vai revelar o seu pior. No caso aqui de Davi, John Bunyan e o apóstolo Paulo, que nós estamos mencionando, extraiu o seu melhor. E nós temos todas essas coisas maravilhosas que eles produziram mesmo em meio à sua dor e o seu sofrimento. Ou seja, Deus inspira canções de louvor nas noites escuras da nossa alma. É interessante que a aflição, dizia Spurgeon, é o afinador das harpas dos cantores santificados. Vou repetir, a aflição é uma espécie de afinador das harpas, aquele instrumento de corda, dos cantores santificados. Então, o primeiro momento que nós vemos no Salmo aqui, do versículo 1 ao versículo 5, eu queria te ensinar o cerco do inimigo. Nós vemos o cerco do inimigo num primeiro momento, do versículo 1 ao versículo 5. Aqui o salmista está dizendo: Deus me colocou acima dos perigos. E vemos Deus colocando Davi, dando uma oportunidade, um escape, uma saída, colocando ele acima dos perigos do inimigo no primeiro versículo. No segundo versículo, vemos Deus, um Deus que nos livra da morte prematura. Foi o que aconteceu com Davi. Ele poderia ali já, como diz lá no Pará, já levar o farelo, já morrer prematuramente. Mas como Deus tinha sonhos, planos e projetos para o grande Davi, o grande rei de Israel, aquele que seria o pai espiritualmente, em termos de descendência de Yeshua HaMashiach, Jesus, o Messias prometido a Israel, nós vemos Deus livrando Davi da morte prematura no versículo 2. Vemos também Deus preservando os seus inocentes. Deus preserva os seus inocentes. É o que nós vemos aqui quando Davi fala no versículo 4: sem culpa minha, eles se apressam e investem. Ou seja, vemos um homem sem culpa, um homem inocente. É o que Davi fala, ele estava livre de culpa no versículo 4. E depois, logo em seguida, Deus livrou Davi dos inimigos estrangeiros também. Além de livrar de Saul e de seus exércitos, vemos Deus no versículo 5, Davi mencionando que ele livrou Davi dos inimigos estrangeiros. O Senhor dos exércitos, Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, havia livrado Davi dos estrangeiros. E quais eram as nações estrangeiras que estavam ali ao redor de Davi? Os filisteus, os egípcios, os moabitas, os amonitas, os edomitas, os arameus, todas aquelas nações que estavam
ao redor de Israel, todas elas Deus livrou Davi e seus exércitos, no sentido que deu a eles vitória sobre os seus inimigos e não os entregou jamais na mão dos inimigos estrangeiros. Então, no primeiro momento, nós vemos o cerco do inimigo, tá bom? Por quê? Porque esse salmo fala do drama de Davi cercado por Saul e seus exércitos para matá-lo. No segundo momento, vemos a matilha que se espreita. Matilha aqui no sentido do grupo de lobos vorazes, de homens iníquos, de homens maldosos, que com seus intentos malignos se levantavam contra Davi. A matilha, que é o conjunto de lobos, que espreita, que estava na espreita, que estava à espera de Davi para matá-lo. Do versículo 6 ao versículo 7, Davi os chama de vira-latas, que espreitam à noite, uma espécie de cães maldosos, raivosos. Eles tramam a morte e trazem a morte em suas próprias palavras. A malignidade se externa através dos seus lábios, no versículo 7. Num terceiro momento, nesse salmo, do versículo 8 ao versículo 10, vemos a confiança triunfante de Davi. A confiança triunfante de Davi. Ou seja, Davi nos ensina que nossos inimigos não podem ameaçar Deus. Deus é maior do que qualquer inimigo que se levanta contra você. Nossos inimigos não podem ameaçar Deus. Vemos também, com relação à confiança triunfante, que teremos uma confissão de fé segura. Podemos declarar a nossa fé segura no Senhor, no versículo 9. Vemos também que Deus trará um socorro oportuno. Era a certeza, a convicção e a confiança de Davi, de que Deus traria um socorro oportuno. Eu quero declarar sobre a tua vida também que Deus trará um socorro oportuno. Deus trará provisão, bênção e libertação sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Num quarto momento, nesse salmo, do versículo 11 ao versículo 13, vemos um lento declínio. Um lento declínio. Ou seja, um aspecto pedagógico do juízo de Deus aqui no versículo 11. Deus julgando os malfeitores, mas também ensinando a eles uma grande lição, e aqueles que estavam assistindo de camarote toda aquela cena dramática de Davi. Vemos também que os inimigos morrerão pela sua própria boca. A própria maldade que sai da boca dos inimigos fará com que eles tropecem. Que maldade saía da boca dos inimigos de Davi? Desonra, mentira, enganos e maldades, malícias, coisas maldosas. Vemos também, com relação a esse lento declínio, do homem, a corrupção do homem, a justiça de Deus vindicada. Davi clamando pela justiça de Deus como seu juiz, como seu libertador. No versículo 13, a justiça de Deus é invocada, é vindicada e também é executada sobre os seus inimigos, porque nós sabemos que o fim de Saul foi trágico, se suicidou em meio a uma batalha, cercado pelos seus próprios inimigos, ou seja, a sua semeadura, aquilo que ele fez contra Davi se voltou contra ele, a lei da semeadura. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. A Bíblia diz que Saul se lançou sobre a sua própria espada, se suicidou em meio ao cerco dos inimigos contra ele, dos filisteus contra ele. Já Davi escapou de todos os seus inimigos. Nós vemos também num quinto momento nesse salmo, do versículo 14 ao versículo 15, a matilha, ou seja, esse agrupamento de lobos que estavam ao redor de Davi, a matilha faminta, o desejo dos homens maus de quererem tragar, destruir, matar a Davi. Davi aqui traz uma ilustração de cães que uivam. Ele chama os seus inimigos de cães selvagens, de uma espécie de lobos vorazes. Por isso, matilha faminta, versículos 14 e 15. Cães que rosnam, diz Davi, ou seja, vagueiam famintos, rosnam raivosos, com raiva, contra os justos, contra os filhos de Deus, contra aqueles que são inocentes, contra aqueles que têm a bênção e o favor de Deus. E é assim que vai acontecer conosco também. Muitas pessoas vão olhar para nós, vão ter inveja da nossa vida, vão olhar para nós, vão desejar a nossa vida, vão olhar para nós, vão se levantar iniquamente com maldade contra nós, com calúnia, maledicência, fofoca, violência e toda sorte de maldades. É uma matilha faminta que quer destruir o justo, que quer destruir o homem piedoso, a mulher de Deus. São cães que rosnam, são cães que uivam,
que uivam, né, que saem, que rosnam contra os filhos de Deus. Num quinto momento, versículo 14 e 15. E no sexto e último momento desse salmo, nós vemos um louvor triunfante. Glória a Deus. Davi fecha esse salmo com louvor triunfante no versículo 16 e versículo 17. Davi aqui canta para exaltar o Senhor, começa a engrandecer, começa a exaltar. Ele diz: eu, porém, cantarei da tua força, pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia, pois tu me tens sido alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. A ti, força minha, cantarei louvores, porque Deus é o meu alto refúgio, é o Deus da minha misericórdia. Que coisa linda! Davi canta para exaltar o Senhor. E aqui nos ensina o que devemos cantar. Exaltação, exaltar o nosso Deus. No segundo momento, vemos Davi vencendo os seus medos e ansiedades. O quando devemos cantar, né? Na medida em que nós vamos rompendo com os nossos medos, com as nossas ansiedades, devemos o tempo todo louvar, adorar, exaltar esse Deus maravilhoso. Vemos também Davi permanecendo, mesmo em meio a esse cerco dos homens maldosos, permanecendo em paz e alegria, porque Deus era a sua paz, Deus era a sua alegria. Nós vemos aqui como cantar, com muita paz, com muita alegria, com muito gozo no Senhor. Vemos Davi louvando também pelo livramento do Senhor, ou seja, ele nos dá o motivo do porquê cantar, porquê devemos adorar, porquê devemos cantar. Davi louva a Deus pelo seu livramento. E vemos também Davi revelando o alvo do seu louvor, o alvo do seu louvor, ou seja, a quem devemos cantar. Cantar ao Senhor, exaltar o seu caráter, as suas virtudes, exaltar a sua força, a sua misericórdia, o seu amor pactual. Deus é um Deus de amor pactual. Então vamos recapitular os 6 momentos do Salmo 59, de 1 a 17, cujo título é Triunfando sobre os Inimigos. Como é que podemos, assim como Davi, triunfarmos sobre os inimigos? No primeiro momento, o cerco do inimigo, versículos 1 ao versículo 5. Num segundo momento, a matilha que se espreita, os inimigos espreitando os santos, do versículo 6 ao versículo 7. Num terceiro momento, vemos de Davi a confiança triunfante, do versículo 8 ao versículo 10. Num quarto momento, o lento declínio dos homens maus, a corrupção, o juízo de Deus, do versículo 11 ao versículo 13. Num quinto momento, a matilha faminta, como é que eles agem, como são cães vorazes, do versículo 14 ao versículo 15. E ao final nós vemos o livramento e o louvor triunfante do salmista no versículo 16 ao versículo 17, tá bom? Vemos 6 momentos aqui nesse lindo salmo que revelam o triunfo dos crentes sobre os seus inimigos. O triunfo do homem e da mulher de Deus, daqueles que levam Deus a sério, diante do Senhor. Como triunfar perante os nossos inimigos. Que você possa ter aprendido essas lindas lições, possa ter aprendido essas coisas maravilhosas do Salmo 59, cujo tema é esse, triunfando sobre os seus inimigos. Quais são os 3 inimigos do crente? Você mesmo, a sua natureza pecaminosa, é o maior de todos os inimigos, somos nós mesmos, a nossa natureza caída, pecaminosa, a nossa inclinação para o mal. Segundo momento, nosso inimigo é o mundo, o cosmos, o sistema mundial anti-Deus, antibíblico, que quer nos fazer tropeçar, nos afastar de Deus. E o terceiro inimigo é o mais famoso, o mais conhecido, que é Satanás e seus demônios. O império das trevas é o nosso terceiro inimigo. Mas de todos eles, diz a palavra de Deus, se creres verás a glória de Deus. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Eu quero declarar vitória, bênção, graça e glória de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Assim como Davi triunfou sobre Saul e os seus homens malignos, o seu exército de cães vorazes, de lobos ferozes, eu e você iremos vencer sobre todo aquele que se levantar contra nós. Lembrando sempre, Efésios 6, que a nossa luta não é contra carne nem sangue, não é contra pessoas,
mas sim contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e hostes espirituais da maldade. A nossa luta é espiritual, não é humana, carnal, mas é espiritual. Por isso Efésios 6,10 diz que nós devemos nos revestir do Senhor e na força do seu poder. Devemos tomar sobre nós a armadura descrita ali em Efésios. A armadura de Deus para que possamos resistir tudo isso, toda essa luta, batalha, mas resistindo tudo isso, permaneceremos inabaláveis, triunfaremos sobre os nossos inimigos, em nome de Jesus. Quero mandar um abraço para o IF Hidalgo, para a doutora Natália Sossai, Deus te abençoe, preciosa, a So Oliveira, também nosso querido Guto Ferreira Medeiros, a Jane Lima, o Nando Garcia, a Renata Gazi Barros, o Nivaldo Vieira, querido, a Sônia Corá também. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, que essa palavra chegue ao seu coração, gerando no seu coração um desejo, uma alegria de ver que Deus é o Deus que é juiz e que é o nosso libertador. Nele podemos confiar. Aqui no link de descrição, aqui embaixo, tem todas as informações do nosso ministério, as nossas redes sociais. Também tem as informações de como você pode contribuir conosco. Se levante como um cooperador fiel nessa obra linda que Deus está fazendo. Que Deus abençoe você, tua casa, tua família. Que a graça, a bênção, o favor, a glória, a bênção do Senhor venha sobre você. Que Deus te dê triunfo sobre os seus inimigos, que Deus te liberte de todo o mal, que Deus te cure, te restaure, te abençoe do alto da cabeça, planta dos pés. A graça, a misericórdia, o livramento do Senhor venha sobre você, a tua casa, a tua família. Nós te abençoamos, invocamos a glória e a bênção do Senhor sobre você, sobre a tua casa e sobre a tua família, em o nome de Jesus, para o louvor e glória do teu nome, Senhor Deus, amém e amém. Então compartilhe esse vídeo através das suas redes sociais. Que Deus abençoe você, tua casa, tua família. Não esqueça de dar um joinha, seguir o nosso canal no YouTube, PR Giovanni. Também nos procure nas redes sociais em áudio, Spotify, é só colocar na lupinha lá do procurar. Igreja Casa na Rocha, você vai ver dois canais, o canal da igreja e o canal do Pastor Giovanni, com mais de 2.700 e poucos áudios disponíveis para você, de temas diversos, para abençoar, te fazer crescer, florescer no Senhor. Deus os abençoe, a graça e a paz de Deus, em nome de Jesus. Amém e amém.